Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Jovem assassinado a tiros no Penedo de São Lourenço da Mata. Briga de casal termina com a morte de um bebê de 7 meses esfaqueado no olho. Homem mata 2 mulheres e fere uma outra bala e faca em Itapsuma. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 deste sábado, 11 de abril de 2020. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas foram registrados 9 homicídios em Pernambuco. 3 crimes foram no interior e 6 no Grande Recife. Este ano em Pernambuco já foram registrados 849 homicídios, sendo 500 no interior e 349 no Grande Recife. Um rapaz identificado apenas como baiano foi assassinado com disparos de arma de fogo em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho, no crime de autoria e motivos desconhecidos, e o corpo da vítima foi encaminhado ao IML após o levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Rogério Barros de Souza, com 32 anos, residente no Alto José Bonifácio, em Casa Amarela. Ele foi alvejado a bala na noite de antes de ontem, debaixo do viaduto da Jona Bezerra, na Cabanga, bairro de São José, por um sujeito identificado apenas pelo vulgo de Batoré. Socorrido no Hospital da Restauração, Rogério Barros de Souza não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu ontem pela manhã. O corpo dele foi removido para o IML. Felipe Vitor de Souza, 34 anos, residente no bairro Jardim Maravilha, em Petrolina, foi assassinado a golpes de faca peixeira na Avenida 2, Vale do Grande Rio, lá em Petrolina, num crime de autoria e motivos desconhecidos. Sebastião Gomes Bezerra, de 43 anos de idade, e Everaldo Soares de Albuquerque, 43 anos também, ambos vigilantes de rua da turma do apito. Eles foram baleados, levaram tiros de espingarda calibre 12 no centro, em Casinhas. No momento estavam trabalhando e elementos desconhecidos meteram bala nos dois. Sebastião Gomes Bezerra morreu no local e Everaldo ficou gravemente ferido, foi levado para o hospital local e em seguida removido aqui para Recife, para o HR. Um rapaz sem nenhum documento que o identificasse, trajando uma bermuda jeans e de camisa, foi assassinado a tiros no sítio Brejinho, zona rural de São Joaquim do Monte, no crime de autoria e motivos desconhecidos. O trabalhador rural Felinto Bezerra de Sena, com 66 anos de idade, foi atropelado e morto na BR-423, no povoado Campo Grande, em Águas Belas, no Agreste do Estado, por um caminhão cuja placa não foi fornecida. O corpo do idoso foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Um ônibus da empresa Veracruz foi assaltado ontem à tarde por volta de 1h na rodovia Governador Mário Covas, no Barro. Um só elemento armado de revólver roubou o celular do cobrador e dinheiro da renda. Luiz Carlos Rodrigues, com 35 anos, residente na rua Porto Seguro, no bairro da Várzea, foi agredido com golpes de ferro na cabeça em frente à residência dele por um elemento desconhecido e deu entrada no HR. Cassandra Monique Coelho da Silva, uma jovem com 19 anos, residente no centro, em Cachoeirinha, sofreu queimadura num acidente com óleo fervendo, foi levada para o hospital local e em seguida removida aqui para Recife, para o HR. Leandro da Silva, de 34 anos, residente na rua Bosque de Viana, em Candeia, Jaboatão dos Guararapes. Ele foi agredido a facadas na casa de um vizinho lá em Piedade. A autoria e os motivos do atentado são desconhecidos e a vítima foi socorrida no Hospital da Restauração. Marcelo Ribeiro Lima, de 26 anos de idade, residente na rua Belo Jardim, Água Fria, foi agredido a golpes de faca em frente ao mercado público do bairro,
num atentado de autoria e motivos desconhecidos. Everaldo Soares de Albuquerque, 43 anos, residente na comunidade Casinhas, em Bezerros, no Agreste do Estado. Ele foi baleado perto da residência por elementos desconhecidos, sendo socorrido no hospital local e em seguida removido para o Hospital da Restauração. Luciano Batista dos Santos, 44 anos de idade, residente na rua Boas Novas, em São Martim. Ele foi agredido por um elemento desconhecido que tentou matá-lo por meio de estrangulamento com fio de cobre. A motivação é desconhecida e a vítima foi socorrida na emergência do HR. Jovem assassinado a tiros no Penedo de São Lourenço da Mata. Briga de casal termina com a morte de um bebê de 7 meses esfaqueado no olho. Homem mata 2 mulheres e fere uma outra a bala em Vaga em Itapsuma. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Rádio Jornal. As pessoas que estão aniversariando hoje, sábado: Amaral mora no Alto Santa Isabel, em Casa Amarela. Aniversariantes da MERP PMPM, cujo presidente é o Tenente Lupécio Nunes, o Coronel Gilberto Montezuma de Andrade, o Major Valdeci Luiz da Silva, os tenentes Cosmo Mariano da Silva e Nelson Rodrigues de Freitas, os sargentos Jarbas Barbosa dos Santos, Romildo José da Silva, Alberto Cabral de Oliveira, Antônio Carlos França Barros, Cleidson Gomes Pereira, Francisco Gomes Bezerra, Juvandir Solano Silvino e Lídio Firmino, os cabos Ricardo Ramos Gonçalves e Arnaldo Alfredo Santos, a pensionista Marionete Tavares Silva, a funcionária Laiana Vicente da Silva Lima do Nascimento e a advogada doutora Vânia Maria Santa Rosa. Lacir Ferreira da Silva, uma senhora de 50 anos, residente na rua Edgar Barbosa dos Anjos, no bairro da Macaxeira, sofreu queimaduras na mão direita num acidente com óleo fervendo e foi socorrida no Hospital da Restauração. Um rapaz sem nenhum documento que o identificasse foi atropelado no dia 28 do mês passado e foi levado para o Hospital Agamenon Magalhães, em Serra Talhada. O veículo causador do acidente não foi identificado e, devido à gravidade, o rapaz desconhecido foi trazido aqui para Recife, para o HR, mas veio a falecer ontem devido à gravidade dos ferimentos. O corpo dele está sendo removido para o Instituto de Medicina Legal por Zé Gomes e Jamerson, o mensageiro da morte, genro de seu concha lá do loteamento Cosme Damião. José Amaro da Silva, de 57 anos, residente no sítio Lagoa Torta de Cima, em João Alfredo, foi alvejado a bala na residência dele por marginais durante tentativa de assalto. Ele foi atingido na perna, sendo socorrido no hospital local e em seguida removido para o Otávio de Freitas, no Sancho. Douglas Aranha de Oliveira, 27 anos, residente na segunda travessa do Alto do Eucalipto, no Brejo de Beberibe, foi agredido a faca peixeira por um sujeito lá, um tal de Doca, sendo socorrido na unidade de pronto atendimento, a UPA de Nova Descoberta, onde foi em seguida removido para o Hospital Otávio de Freitas, no Sancho. José Matheus Araújo Silva, 22 anos, residente no sítio Inácio, zona rural de Araripina, foi baleado por elementos desconhecidos e trazido para Recife, para o HR. Júnior Ricardo Alves Pérez, este foi baleado no pé na rua Doutor Santana Filho, em Flores. O suspeito, José Carlos Barbosa Pereira, que foi preso em flagrante e autuado na delegacia de Serra Talhada. Estão ligados na Regional, os peladeiros da Pelada do Auri, é o presidente Aurelino e os diretores Ademir e Aguinaldo Nadinho, que moram em Pau Amarelo Paulista. Os peladeiros completaram aí 40 anos de existência. Chibata está lá no Cabo de Santo Agostinho com a família ligada na Jornal. Os taxistas Missões de Recife, Pito do Vasco da Gama, Shaolin, Fábio, Eduardo, Lindolfo, Dinho Batista, que é conhecido como Sangue Azul, e Lúcio do Forró. A turma na mercearia do Dedeu, no terminal do Alto do Mandu, em Casa Amarela, Sargento No, genro dele, Didi Mocó, Fai, também Lula. No bar de Djalma, que é o bar da Língua, também no Alto, estão lá o Sargento Rui, que é o Rocha, e a menina Veneno, e também o delegado Altinho. Carlos Júnior Feitosa da Silva, com 32 anos de idade, sofreu um atentado a bala na Rua 10, no bairro Luizio Pinto, em Garanhuns, praticado por Gustavo da Silva Medeiros.
ele meteu bala, a vítima deixa-me ver aqui, foi baleado. A vítima a informação do Gustavo, quando tentou matar o Carlos Júnior, é que o Carlos Júnior, segundo ele, estaria dando em cima da mulher dele. Aí o Carlos Júnior não foi atingido, sofreu esse atentado, não foi atingido porque imediatamente subiu num cavalo e fugiu com o animal saindo do local. A queixa foi registrada na delegacia lá de Garanhuns. O William Lindoso Ferreira, de 26 anos de idade, e a companheira dele, Natália Herculano de Carvalho, 35 anos, foram agredidos a facadas na própria residência do casal, na rua 48, bairro João de Deus, em Petrolina. O suspeito foi Francisco de Assis da Silva, de 39 anos de idade, ex-companheiro de Natália. Ele foi preso em flagrante e as vítimas foram socorridas no hospital de traumas. Ainda Janeide, da tribo Fundiouro de Águas Belas, está com a barraquinha de lanches dela ao lado da Igreja Batista Brasil para Cristo, em Bibiribe. Ela e Frígio Lima, o estivador aposentado Marcos Bola, toda a família na rua Frei Casimiro, em Santo Amaro, inclusive o filho dele Bruno com a costela no bafo e também com os lanches. Eufrásio, ele é Siqueira de Mercadinho, mora em Pão Amarelo e amigo de mim, mas também segurança. Ainda em Pão Amarelo estão ligados Sérgio, que é o Chico, e Tião, além do Anão. Everaldo Lima também está sintonizado na jornal. Alberes da Água, ele e a esposa Tauana, na Avenida Nápoles, quarta etapa do Rio Doce, em Olinda. A família do comissário Clodonô e Dona Estela, na quarta etapa do Rio Doce. Denijá é conhecido como Mentira Fresca, mora na Avenida México, na segunda etapa do Rio Doce, em Olinda. A turma na Praça do ABC, ali na Praça da Convenção, em Bibiribe, jogando dominó, baralho, bem pertinho do Armarinho ABC. Alisson Matheus Ribeiro Ferreira, residente na rua Tiradentes, no bairro Santa Luzia, em Gamileira. Ele ficou machucado, vítima de uma colisão entre duas motos, e foi socorrido aqui no Recife, numa HR. José Marcos dos Santos, 28 anos de idade, residente no distrito de Coca, em Rio Formoso, também ficou machucado, vítima de uma colisão entre duas motos, e foi trazido aqui para Recife, para o HR. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Ligados na jornal, a sogra de Gilson no depósito de bebidas na rua Vietnã do Norte, em Pão Amarelo. Dona Tânia está lá na Avenida Batalha do Tuiuti, em Águas Compridas, Olinda. No final da rua Regina, no Buriti, na Macaxeira, Cido Bar de Macaíba. Léo e Abraão, Léo é o filho, Abraão é o pai, estão no Bar do Jabá, pertinho da subestação da Chesf. Carlinhos Caetano e a esposa Dilma estão lá em Camaragibe. Na Campina do Barreto estão ligados na jornal Giva do Ferro Velho, e o sargento Leonardo Léo, presidente do Clube Independente. Sargento Nascimento Doido também está por lá. Maxi Rufiteiro é corredor de Casa Amarela, também está ligado aqui na jornal. Severina Inácia Regina Félix, de 60 anos, residente na rua Campo Santo, no bairro do Prado, em Poção, no interior do estado, foi atropelada por uma motocicleta e trazida para Recife, para o HR. Edivaldo Carlos da Silva, 45 anos, residente na rua Nossa Senhora Aparecida, no bairro Santa Maria, em Gamileira, sofreu um acidente de moto e foi trazido aqui para Recife, para o HR. José Luiz dos Santos, 63 anos, residente na rua 6 de Janeiro, em Águas Compridas, Olinda, foi atropelado na Avenida Gaminão Magalhães, pertinho do Português, por um veículo não identificado. Ele ficou bastante machucado e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Fernanda, o filho e a esposa estão em Jundiaí, no estado de São Paulo. Fernanda é filha de Marroco, do Alto José Bonifácio, onde está lá também ligado na jornal, Tom das Frutas e Verduras. José Clemilson do Nascimento, 36 anos, residente na Vila da Coab 2, em Timbaúba, sofreu ferimento no capotamento, foi levado para o hospital local e em seguida removido aqui para Recife, para o HR. Você sintoniza Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Jovem assassinado a tiros no Penedo de São Lourenço da Mata. Douglas Messias da Silva, com 18 anos, residente na rua Tobias Barreto, no bairro do Penedo, em São Lourenço da Mata. Ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo ontem por volta das 2h40 da tarde por elementos desconhecidos. As informações repassadas para a polícia dão conta
de que o jovem já havia sido apreendido por envolvimento com tráfico de drogas. O pai dele, inclusive, já havia pago dívida dele, mas ele continuava na lama. Por sinal, quando ele foi assassinado, estava com a sacola com abacates para vender e para comprar entorpecentes. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Briga de casal termina com a morte de um bebê de 7 meses esfaqueado no olho. O fato aconteceu no bairro de Afogados. Uma mulher e um homem estavam brigando. A briga feia, um ciúme que entrou no meio dessa confusão aí, e o homem pegou uma faca para agredir a esposa que estava com um bebê de 7 meses no colo. E o resultado é que o golpe de faca acertou o olho direito do bebê. A mãe, imediatamente desesperada, levou o filhinho para o Hospital da Restauração, mas o garoto não resistiu e faleceu. O pessoal do DHPP continua investigando o caso e atenção! Homem mata 2 mulheres e fere outra a bala e faca em Itapsuma. As mulheres Randi Maria dos Santos, de 35 anos, a vizinha dela, Sirlene de Lima Rodrigues, 36 anos, e a filha de Randi Carla dos Santos Mozinho, estavam bebendo na frente da residência na rua Manuel Belmiro de Souza, no bairro Cidade Industrial, em Itapsuma, região metropolitana do Recife, quando de repente apareceu um vizinho delas, Gerson Monteiro da Silva. Criou um problema lá, discussão com as 3, mas ao que parece já estava premeditando, pois ele chegou armado com revólver e faca peixeira e agrediu as 3 mulheres. Agrediu a bala e faca as 3 mulheres. Randi Maria dos Santos, 35 anos de idade, foi socorrida no Hospital João Ribeiro de Albuquerque, em Itapsuma, mas não resistiu e faleceu. Sirlene de Lima Rodrigues morreu no local e a filha de Randi, a jovem Randi Carla dos Santos Mozinho, foi socorrida no Hospital João Ribeiro de Albuquerque, também em Itapsuma, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida aqui para Recife, para o Hospital da Restauração. A equipe do DHPP continua investigando essa tentativa de triplo homicídio e tentando localizar o vizinho assassino, Gerson Monteiro da Silva, que está ainda foragido. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 e FM 90.3.